Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre os números reais. Primeira questão, classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Então cada uma dessas aqui você vai precisar analisar para saber se ela é verdade ou não. Por exemplo, vamos analisar essa primeira aqui. Um número natural não pode ser um número irracional. Isso é verdade ou não? Um número natural não pode ser um número irracional. O que a gente vai precisar basicamente para resolver todas essas questões é ter em mente esse diagrama daqui, certo? O que é que você tem que ter em mente? Os números naturais, eles estão dentro dos inteiros e os números inteiros estão dentro dos racionais. Isso significa que todo número natural é racional, todo número inteiro é racional, certo? Se você pega, por exemplo, o número 3 ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. O número 3 negativo, por exemplo, ele é inteiro, mas ele não é natural, porque os naturais são todos positivos, certo? E o zero. Então, o 3 negativo, ele é inteiro, mas não é natural, mas ele é racional, certo? Ele está dentro dos inteiros, não está nos naturais, mas está nos racionais. E os números irracionais, eles não estão junto com esses aqui, ou seja, ele é irracional justamente porque ele não é racional. Esse i nega a racionalidade do número. Então, os números racionais são todos aqueles números que você consegue escrever como uma fração, certo? Simplificando, são todos aqueles que você escreve como uma fração com um denominador diferente de zero. O número que fica embaixo não é zero, justamente porque a divisão por zero não é definida, certo? E os números irracionais são aqueles que você não consegue escrever como uma fração, certo? Você não, por mais que você tente, você não vai conseguir escrever ele como uma fração. Então, você vai ter aqui esses dois casos, certo? E aí, com base nisso, você responde elas. Por exemplo, um número natural não pode ser um número irracional. Com certeza não, porque os naturais estão dentro dos racionais. Então, os naturais são racionais, logo não podem ser irracionais, porque esses dois conjuntos são disjuntos. Veja que eles não se tocam, isso significa que eles são separados. A união deles, se você unir todos aqui, contar com esse conjunto junto com esse, certo? Sem misturar, porque os irracionais não viram irracionais, você vai ter os números reais, certo? A junção desses dois conjuntos, você vai ter os números reais, que é exatamente o que a gente tem na reta real, certo? Mas o número irracional não passa a ser racional, mesmo ele estando um entre o outro ali na reta real. Porque na reta real você vai encontrar infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Então, voltando. Então, com certeza isso daqui é falso, certo? Ou melhor, é verdade. Um número natural não pode ser um número irracional. Isso é verdade, porque um número natural, ele por si só já é racional, então ele não pode ser irracional. E com base naquele diagrama, você vai observando se cada uma dessas aqui é verdade ou não. Segunda questão, segue a mesma ideia. As alternativas abaixo fazem afirmações sobre o conjunto dos números irracionais. Qual delas está correta? Então aqui você precisa analisar cada uma para saber quem é a que realmente está dizendo a verdade. 3 delas aqui estão erradas e uma está certa. Então vamos aqui na letra A. O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Isso é verdade? Não, não é? O conjunto dos números irracionais, como já foi dito, é justamente aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. Quem pode ser escrito em forma de fração são os números racionais. Então, o que ele está afirmando aqui na letra A é uma afirmação falsa. Então, você já sabe que não é a A correta. Cabe agora a você analisar a B, a C e a D para saber quem é verdadeiro. Terceira, identifique o erro no diagrama de Venn a seguir. Então, com base naquele diagrama, você vai olhar para esse e identificar qual é o erro que tem aqui, certo? Só olhando para aquele diagrama e olhando para essa imagem, você já vai conseguir perceber qual é o erro que está sendo citado aqui. Quarto, observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é... Como é que você vai descobrir que é o número indicado pela seta? Você vai olhar de 0,5 para 0,6. Quantos tracinhos tem aqui de 0,5 a 0,6? Você vai olhar quantos são. Se eles seguirem a ordem de 10, por exemplo, 0,51, 52, 53, aí você vai descobrir qual é o número apenas contando aqui até chegar nessa seta.
Quinta, represente na reta real o número irracional raiz de 2. Então você tem que localizar aqui mais ou menos onde é que esse número fica. Você vai utilizar aquela ideia de aproximação que a gente já viu. O 2 está entre quais quadrados perfeitos? Qual o menor quadrado perfeito mais próximo de 2? É o 1. E o maior quadrado perfeito mais próximo de 2? É o 4. Então você já sabe que o 2 está entre 1 e 4, então a raiz de 2 está entre 1 e 2. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1, e a raiz quadrada do número 4 é o próprio 2. Então a raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Com base naquelas aproximações que você pode fazer agora, 1,1 vezes 1,1, 1,2 vezes 1,2, o que mais se aproximar vai ser aquele onde você vai marcar aqui, certo? Se é mais para o lado do 1 ou se é mais para o lado do 2. É simplesmente uma questão de você achar a posição aqui da raiz de 2, aproximar, certo? Com isso eu finalizo a explicação, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.